A figura lendária que a história registra como Espartaco emerge das brumas de um passado obscuro, envolto em mistérios que desafiam até os estudiosos mais dedicados. Se considerarmos que ele estava no auge de sua força física por volta de 75 a.C., é razoável supor que seu nascimento tenha ocorrido entre 105 e 100 a.C., em uma época em que o mundo antigo fervilhava com transformações profundas. Um indício precioso, embora escasso, aponta para sua possível origem entre os Maedi, um povo guerreiro que habitava as margens do rio Strymon, hoje conhecido como Struma, na região que atualmente corresponde à Bulgária Ocidental. Na antiguidade, essa área fazia parte da Trácia, uma terra de contrastes, ao mesmo tempo marginalizada pelos centros de poder mediterrâneos e temida por sua ferocidade. Nada se sabe sobre seus pais, sua infância ou os laços que o uniam à sua terra natal. A Trácia, de onde Espartaco provinha, era um território estratégico, mas negligenciado pelos grandes impérios da época. Situada ao norte do Bósforo e do Mar de Mármara, corpos d'água que separavam os Balcãs da Anatólia, essa região abrangia não apenas o que hoje é o sudeste da Bulgária e o nordeste da Grécia, mas também a pequena porção europeia da Turquia, onde hoje se ergue Istambul. Embora cidades portuárias prósperas pontuassem a costa, dominando as rotas entre o Mar Negro e o Egeu, o verdadeiro poder na Trácia residia em suas tribos interioranas, conhecidas por sua indomável belicosidade. Para os gregos, esses trácios eram meros bárbaros, mas sua reputação como combatentes era inegável. No século VI a.C., eles haviam sucumbido brevemente ao jugo persa durante a expansão daquele império rumo à Grécia, mas, após o fracasso da invasão em 479 a.C., um líder trácio chamado Teres conseguiu unificar as tribos sob o reino da Trácia, governado pela Confederação Odrísia. Por gerações, seus sucessores mantiveram o domínio sobre a região, exceto nas áreas litorâneas, onde cidades independentes resistiam. No entanto, esse equilíbrio foi abalado a partir do século IV a.C., quando potências como a Macedônia e, mais tarde, o Império de Alexandre, o Grande, submeteram a Trácia à sua influência. O contexto em que Espartaco surgiu, porém, era radicalmente distinto. O mundo mediterrâneo oriental já não era o mesmo após as conquistas de Alexandre, que espalharam a cultura helênica por territórios vastos e diversificados. Embora o reino odrísio tenha permanecido, ao menos nominalmente, vinculado à Macedônia até o século III a.C., os conflitos incessantes entre os reinos que herdaram o legado de Alexandre, como a Macedônia, o Egito Ptolomaico e o Império Seleucida, acabaram por enfraquecer o controle sobre a Trácia, que recuperou sua autonomia. Esse processo foi acelerado no século II a.C. com a ascensão de uma nova força no cenário mediterrâneo, Roma. Enquanto a República Romana consolidava seu domínio sobre o Ocidente, seu envolvimento nas guerras do Oriente tornou-se inevitável. Entre o final do século III a.C. e 146 a.C., uma série de confrontos com a Macedônia resultou na destruição daquele reino. Sem seu aliado tradicional, os trácios que inicialmente apoiaram a Macedônia contra Roma, mas depois mudaram de lado, mergulharam em um caos político. O poder odrísio entrou em declínio, e a região fragmentou-se. Uma nova tribo, os Sapaei, acabou se tornando um estado cliente de Roma, mas na época de Espartaco, a Trácia era uma fronteira instável, assolada por conflitos e um fornecedor constante de escravos para os romanos, capturados como despojos de guerra. As fontes que nos permitem reconstruir a vida de Espartaco são escassas e fragmentárias, concentrando-se quase exclusivamente em sua atuação como escravo rebelde na Itália romana, quando já era um homem na casa dos 20 e poucos anos. Todas elas foram escritas por autores romanos ou grego-romanos, cujos relatos, embora valiosos, estão distantes no tempo dos eventos que descrevem. O mais detalhado deles é a obra Vida de Crasso, do escritor grego-romano Plutarco, que viveu no século II depois de Cristo. Em sua coleção de biografias comparadas entre líderes gregos e romanos, Plutarco dedicou um espaço considerável a Marco Licínio Crasso, o homem mais rico da República Romana em seu tempo, e por extensão, provavelmente o mais abastado do mundo então conhecido. Foi Crasso quem liderou a repressão militar romana contra a revolta de Espartaco nos anos 70 a.C. Ao narrar a trajetória de Crasso, Plutarco oferece um relato minucioso do levante escravo, além de alguns dados esparsos sobre a origem de seu líder. No entanto, como seu texto foi composto mais de 2 séculos após os fatos, deve ser lido com reserva.
Outras fontes igualmente importantes incluem os escritos de Públio Ânio Floro, um historiador romano menos conhecido, que viveu entre os séculos I e II depois de Cristo. Floro produziu uma versão resumida da monumental história de Roma desde sua fundação, de Tito Livio, na qual dedica uma passagem significativa à Terceira Guerra Servil, liderada por Espartaco. Ainda mais substancial é a contribuição de Apiano de Alexandria, contemporâneo de Plutarco, cujo livro As Guerras Civis aborda a crise que levou ao colapso da República Romana entre 140 e 40 a.C. Nesse trabalho, um trecho extenso é dedicado à revolta de Espartaco, fornecendo alguns antecedentes sobre o Trácio. Todos esses registros, no entanto, sofrem do mesmo problema. Foram escritos cerca de 200 anos depois dos acontecimentos. Uma exceção parcial é Salustio, historiador romano do século I a.C., que testemunhou a Terceira Guerra Servil, embora ainda fosse uma criança na época. Embora seja mais celebrado por obras como a Guerra de Jugurta e a Conjuração de Catilina, Salustio também escreveu uma série de histórias, das quais apenas fragmentos sobrevivem. Um deles, felizmente, trata justamente da revolta de Espartaco e seus seguidores na Itália meridional entre 73 e 71 a.C. Esses textos, somados a algumas evidências arqueológicas, como inscrições e vestígios encontrados em sítios do sul da Itália, constituem a base principal para qualquer tentativa de reconstruir a vida desse homem extraordinário. Uma das hipóteses que ganha força entre os pesquisadores é que a origem de Espartaco não se fundamenta tanto em fontes antigas que o abordem diretamente, mas sim em uma análise meticulosa de seu nome, e no que ele pode revelar sobre uma possível linhagem real. Entre meados do século V a.C. e o final do século II a.C., período que coincide com o nascimento de Espartaco, a dinastia espartócida governou o reino do Bósforo Cimério, um estado que dominava grande parte da península da Crimeia e regiões costeiras adjacentes, às margens orientais do Mar de Azov. 5 de seus soberanos, desde Espartaco e 433 a.C. até Espartaco V200, 180 a.C., carregavam um nome idêntico ao do gladiador, diferindo apenas por sutis variações na transliteração moderna. Essa coincidência onomástica levou historiadores a especularem que Espartaco poderia descender dessa dinastia ou, ao menos, estar ligado a um ramo familiar que migrou para a Trácia em algum momento do século II a.C. Não é uma teoria impossível, embora se apoie exclusivamente em indícios circunstanciais e confessa-se sedutores. Afinal, há algo de irresistivelmente romântico na imagem de um príncipe destronado, reduzido à escravidão em Roma, que se levanta não apenas para reconquistar sua liberdade, mas para desafiar o próprio império. Contudo, é preciso cautela. A atração por essa narrativa não deve ofuscar o fato de que ela permanece, no melhor dos casos, uma hipótese. O que sabemos com maior segurança sobre os primeiros anos de Espartaco é escasso, mas coerente. Todas as fontes antigas concordam em um ponto: ele era trácio. Plutarco o descreve como membro de uma tribo nômade, detalhe complementado por outros autores que o associam aos Mécios, um povo de pastores seminomades que vagavam pelas planícies do sul da atual Bulgária, acompanhando rebanhos de ovelhas e outros animais. Se esses relatos forem precisos, sua infância deve ter sido marcada por deslocamentos constantes, sob o céu aberto da Trácia, em meio a uma cultura onde a força física e a resiliência eram virtudes essenciais. E Plutarco, aliás, não poupa elogios ao descrevê-lo, dotado de um espírito indomável e uma força sobre-humana, traços que mais tarde se revelariam cruciais tanto em sua carreira militar quanto em sua condição de gladiador. Mas é do mesmo biógrafo que vem um detalhe ainda mais intrigante e quase profético. Segundo ele, quando Espartaco foi levado a Roma para ser vendido como escravo, uma serpente foi vista enroscada em sua cabeça enquanto dormia. Sua esposa, também mécia e profetisa inspirada pelo deus Dioniso, interpretou o sinal como um presságio. Ele estaria destinado a um poder grande e terrível, embora seu fim fosse a desgraça. Essa passagem, além de sublinhar o caráter quase mítico que já envolvia sua figura em vida, sugere que Espartaco não era um homem comum nem mesmo entre os seus. Sua inteligência e cultura, aliás, surpreendiam até os romanos, que o comparavam mais a um grego do que a um trácio. Quanto à sua juventude e ao caminho que o levou à escravidão, as pistas são ainda mais fragmentárias. Apiano afirma que ele já lutara contra os romanos, informação corroborada por outras fontes, embora nenhuma delas esclareça as circunstâncias desse confronto. Teriam sido escaramuças locais? Uma resistência organizada contra a expansão romana na Trácia?
E mais crucial ainda, Espartaco era um simples soldado entre muitos, ou já então um líder capaz de comandar seus compatriotas? A resposta a essa pergunta poderia iluminar muito sobre sua capacidade posterior de organizar e inspirar milhares de escravos e deserdados na Itália. Infelizmente, o silêncio das fontes nos deixa apenas com conjecturas. O que parece certo é que em algum momento entre o início e meados da década de 70 a.C., ele foi capturado, talvez após uma derrota militar, e enviado como butim de guerra para a Itália, onde foi vendido como escravo. É improvável que tenha permanecido cativo por muito tempo antes de surgir nos registros históricos em 73 a.C. Caso contrário, autores como Plutarco ou Ápiano teriam mencionado esse longo período de servidão em suas breves biografias. Assim, Espartaco adentrou o mundo da escravidão romana, um universo de contradições brutais. Em Roma, a escravidão não era um sistema monolítico. Embora os escravos não tivessem direitos ou liberdades reconhecidas, suas condições variavam drasticamente. Alguns, especialmente os domésticos, viviam em relativa segurança sob senhores benevolentes. Outros, como os condenados às minas ou às pedreiras, enfrentavam uma existência de tortura e exaustão. Havia ainda os que carregavam coleiras de metal com inscrições ameaçadoras, advertindo qualquer um que os encontrasse a devolvê-los a seus donos sob pena de punição. A própria expansão romana, com suas conquistas sucessivas desde o século III a.C., havia transformado a escravidão em um pilar da economia e da sociedade. Estima-se que no auge do império, 1 em cada 5 habitantes fosse escravo, muitos deles capturados em cidades saqueadas, onde a resistência a Roma era respondida com a escravização em massa da população. Dentro desse vasto e desumano mosaico, os gladiadores ocupavam um lugar singular. Suas vidas podiam ser breves e violentas, mas para os poucos que sobreviviam e triunfavam nas arenas, a fama, a riqueza e até a liberdade eram recompensas tangíveis. O termo gladiador vem do gladius, a espada curta que muitos empunhavam, e sua existência estava intrinsecamente ligada aos ludi romani, os jogos gladiatórios que, desde o século III a.C., haviam se tornado um espetáculo indispensável à vida romana. Até a época de Espartaco, anfiteatros já surgiam em cidades provinciais, e a demanda por combatentes era insaciável. Alguns gladiadores eram escravos forçados a lutar, outros, voluntários seduzidos pela promessa de glória e fortuna. Mas para a maioria, a arena era um caminho sem volta, a morte chegava cedo, e o público ávido por sangue exigia um fluxo constante de novos. Uma população cada vez mais disposta a desafiar a ordem estabelecida. Era nesse caldeirão de tensões que Espartaco, um homem forjado nas guerras contra Roma, agora se via reduzido a mero entretenimento para as massas. A ironia era cortante. Enquanto os generais romanos disputavam o controle do Estado, ele, que já enfrentará legiões em campo aberto, era obrigado a simular batalhas para aplausos e moedas. O Ludus de Lentulus Batiato em Capua não era um simples centro de treinamento, era uma máquina de produzir heróis descartáveis. Os gladiadores ali não eram apenas escravos, eram investimentos. Suas dietas ricamente proteicas e seus alojamentos, surpreendentemente confortáveis para os padrões da escravidão, não refletiam generosidade, mas cálculo frio. Um gladiador bem alimentado lutava melhor, e um gladiador que lutava melhor atraía mais espectadores, mais apostas e consequentemente mais lucro. Batiato, um homem de influência, possivelmente o mesmo Cornélio Lentulus que ocuparia cargos públicos em Roma poucos anos depois, sabia disso. Seu ludus não era apenas um negócio, era um instrumento de poder. Ao patrocinar jogos, ele comprava lealdade política, transformando o sangue derramado na arena em capital social. E foi nesse ambiente que Espartaco foi moldado para se tornar um galus, um gladiador que encarnava o inimigo histórico de Roma. A escolha não era aleatória. Os gauleses, com sua reputação de ferocidade, eram o arquétipo do bárbaro indomável, o mesmo estereótipo que Roma usava para justificar suas conquistas. Ao vestir a armadura de um galus, Espartaco não apenas assumia um papel, ele era forçado a reviver, a cada combate, a humilhação de um povo que Roma havia subjugado. Mas havia um detalhe crucial: os Gali não eram meros atores. Eles eram guerreiros de verdade e muitos, como Espartaco, traziam consigo a memória de derrotas que ardiam como brasas. Os registros antigos são omissos sobre os meses que Espartaco passou em Capua, mas a história que se seguiu fala por si. Se as condições no Ludus fossem de fato tão privilegiadas quanto as evidências arqueológicas sugerem, por que arriscar tudo em uma fuga? A resposta está no que a arena escondia, a ilusão de status.
Por mais que um gladiador fosse tratado melhor do que um escravo agrícola, sua vida ainda pendia por um fio, e esse fio era cortado não por um mestre cruel, mas pelo capricho de uma multidão sedenta por espetáculo. A glória na arena era efêmera, a morte permanente. E Espartaco, um homem que já liderara homens em batalha, não nasceu para ser peça de um jogo. O contexto em que ele planejou sua rebelião era explosivo. A República, ainda convalescente das guerras civis de Sula, tremia sob o peso de suas próprias contradições. Enquanto a elite romana se dilacerava em disputas por poder, as camadas inferiores, escravos, plebeus, itálicos sem cidadania, sufocavam sob o jugo de um sistema que os via como números, não como seres humanos. As revoltas na Sicília décadas antes haviam provado que a escravidão em massa era uma bomba relógio. O próprio Sulla, ao distribuir terras confiscadas a seus veteranos, havia agravado o problema. Milhares de pequenos proprietários foram desalojados, inflamando o ódio contra Roma. E agora em 73 a.C., com a memória das guerras civis ainda fresca e a instabilidade política alimentando o descontentamento, bastava uma faísca. Espartaco não era um homem comum. Ele não se contentaria em esperar pela morte na arena ou pela misericórdia de um mestre. Se Roma transformará sua vida em um espetáculo, ele transformaria sua fuga em uma guerra. E quando a hora chegasse, não seria apenas uma rebelião de escravos, seria um grito de desafio contra o próprio coração do império. A Sicília e o sul da Itália não eram terras de paz, eram chagas abertas no corpo do império, onde a revolta fermentava como vinho azedo em odres velhos. Ali a memória das guerras civis ainda ardia como brasa sob cinzas, e as cicatrizes da guerra civil entre Sulla e os marianos sangravam fresco. Era um caldeirão de ódio, onde cada chicoteado nas costas de um escravo, cada promessa quebrada a um veterano, cada latifúndio roubado de um pequeno agricultor alimentava o mesmo fogo. Espartaco não precisou procurar por combustível. Ele apenas jogou sua tocha sobre o barril de pólvora. Tudo começou em Capua, onde o ludus de Lentulus Batiato não passava de uma masmorra disfarçada de escola de gladiadores. Homens, a maioria trácios e gauleses como Espartaco, eram trancafiados não por crimes, mas por capricho de um dono que via neles apenas carne para o espetáculo. 200 planejaram a fuga. A traição reduziu o número a 78. Mas 78 bastaram. Com facas de cozinha e espetos roubados, eles cortaram suas correntes e no caminho, encontraram carruagens carregadas de armas destinadas a outros gladiadores. O destino, ou talvez os deuses que Espartaco ainda invocava em segredo, lhes entregará os instrumentos de sua própria vingança. Armados, subiram as encostas do Vesúvio, onde a terra tremia não só pelos vulcões, mas pela fúria que ali se organizava. 3 líderes foram escolhidos. O primeiro, inevitavelmente, era Espartaco. Ao seu lado, Crisho, o gaulês de voz trovejante, e Enomal, outro gladiador cuja fama nas arenas agora se transformaria em terror para Roma. Mas não pararam por aí. Logo Gânico e Castor, também gauleses, juntaram-se à causa, e o que era uma fuga tornou-se um chamado. De Capo a Nápoles, de Pompeia às vilas espalhadas pela Campânia, a notícia se espalhou como fogo em palha seca: os escravos estão se libertando. E onde quer que chegassem, mais homens e mulheres abandonavam seus senhores, pegavam em armas e engrossavam as fileiras. Não eram apenas escravos. Eram desertores do exército, camponeses arruinados, artesãos esmagados por dívidas. Todos aqueles que Roma havia pisoteado agora marchavam sob a mesma bandeira. Os romanos, é claro, não ficaram parados. 100 legiões estacionadas ao sul do Rubicão demoraram a reagir. Mas quando fizeram, enviaram Gaius Cláudius Glaber, um magistrado com uma milícia de alguns milhares de homens, para esmagar a rebelião como se fosse um inseto. Glaber cercou o Vesúvio, confiante de que a fome e o desespero fariam o trabalho por ele. Não contava com a audácia de Espartaco. Na madrugada, enquanto os romanos dormiam, os rebeldes desceram as encostas íngremes do vulcão como sombras, usando cordas e escadas improvisadas. Quando o sol nasceu, Glaber viu seu exército sendo atacado por trás, por homens que deveriam estar presos na montanha. A derrota foi humilhante. E o efeito elétrico. De repente toda a Itália meridional soube: eles podem vencer. Aí começou a guerra que abalaria Roma. Os historiadores discutem os detalhes. Plutarco e Apião divergiram sobre rotas e batalhas, mas todos concordam em uma coisa: por 2 anos e meio, Espartaco e seu exército de condenados desafiaram o império como ninguém ousara fazer. Depois do Vesúvio marcharam para o leste, arrasando guarnições romanas no caminho.
Em algum lugar perto da moderna Pescara, esmagaram outra força romana, provando que não eram apenas saqueadores, mas um exército disciplinado. Alguns dizem que Espartaco então virou para o oeste, talvez sonhando em marchar sobre Roma. Outros, como Plutarco, juram que ele foi mais longe, até Mutina no norte, onde novamente derrotou as legiões. O que importa é que em 72 a.C., o Senado romano, acostumado a esmagar rebeliões com um estalar de dedos, viu-se obrigado a chamar de volta legiões de províncias distantes. Pela primeira vez em décadas, o verdadeiro inimigo não estava além das fronteiras, estava dentro delas. E então veio a pergunta que ecoaria pelos séculos: o que Espartaco realmente queria? Se fosse apenas liberdade, por que não fugir de navio, como tantos piratas faziam no Mediterrâneo? Por que não rumar para a Trácia, sua terra natal, e deixar Roma para trás? Florus, com sua retórica dramática, diria que a sede de vingança os consumiu, que o sucesso no Vesúvio os embriagou, transformando escravos em conquistadores, que Espartaco no fim sonhou em incendiar Roma. Mas a verdade pode ser ainda mais perigosa, porque não eram só escravos que seguiam aquele estandarte. Eram homens que haviam lutado nas legiões de Roma e sido abandonados sem terra. Eram pequenos proprietários expulsos por latifundiários. Eram todos aqueles para quem o Pax Romana era apenas outra palavra para opressão. A Terceira Guerra Servil não era apenas uma revolta, era um levante de quem não tinha mais nada a perder. E quando um homem como Espartaco coloca a mão na espada e olha para Roma, não é só sua liberdade que está em jogo, é o próprio império. A rápida expansão da República nos anos anteriores havia forjado uma aliança improvável. Homens que outrora serviram às legiões de Roma, agora unidos sob o mesmo ódio aos que os traíram. Não era apenas vingança que os movia, era a chance de inverter o jogo, de transformar sua força em uma ameaça tão grande que Roma tremesse em seus alicerces. Os relatos de Apiano sobre sua marcha implacável, primeiro rumo ao norte, depois um desvio abrupto em direção ao coração da Itália, sugerem que o objetivo nunca foi apenas escapar. Era um cerco, uma provocação. Espartaco não liderava uma fuga, ele orquestrava uma tempestade que poderia arrasar a própria capital. Plutarco, porém, pinta um quadro diferente. Um exército que avança não para sitiar Roma, mas para rompê-la de vez, cruzando os Alpes em direção às terras livres dos gauleses e germânicos, onde o jugo romano ainda não havia caído. Essa versão ganha força quando lembramos quem compunha aquelas fileiras. Não eram apenas escravos, eram veteranos romanizados, soldados descartados. Homens que conheciam as táticas de Roma porque as haviam executado. Homens que agora as voltavam contra seus antigos senhores. Não é à toa que em poucos meses, um punhado de gladiadores fugitivos se transformou em um exército de dezenas de milhares. As fontes antigas concordam. Entre 73 e 72 a.C., Espartaco comandava uma força que, com auxiliares e seguidores, ultrapassava os 120 mil. Mas não eram todos combatentes. Quando se fala em 70 ou 80 mil homens em armas, não é exagero, é a conta fria de um pesadelo que Roma não conseguia acordar. Florus descreve como aquele exército nasceu da necessidade e da engenhosidade. Sem forjas, fundiram o ferro das correntes e das grades das prisões. Sem armas, esculpiram espadas e adagas do metal retorcido. Sem escudos, teceram proteções com vime e couro de animais. Até os cavalos foram domados à força, arrebatados de rebanhos pelo caminho. E os símbolos? Roubados dos próprios pretores que tentaram detê-los. Cada vitória não era apenas um golpe militar, era um aviso. Cada insígnia capturada, uma humilhação deliberada. As primeiras batalhas foram um banquete de sangue para os rebeldes. Glaber, o primeiro a subestimá-los, viu suas tropas esmagadas aos pés do Vesúvio, onde a terra tremia não só pela atividade vulcânica, mas pela fúria daqueles que não tinham mais nada a perder. Depois veio Vário, o pretor que achou que poderia dividir suas forças e vencer pela quantidade. Erro fatal. Espartaco aniquilou seus contingentes um a um, e o que sobrou de Vário fugiu com a vergonha marcando seu nome. Mas os rebeldes não se contentaram com a vitória, apropriaram-se das armas, das armaduras, dos suprimentos. Cada espada romana tombada se tornava uma lâmina a mais em suas mãos. O inverno de 73 a.C. foi de saque e consolidação. Nola Metaponto Túrios no Séria, cidades que antes os olhavam com desprezo agora ardiam sob seus pés. Não era destruição sem propósito, era estratégia. Cada vilarejo saqueado fortalecia seu exército. Cada celeiro esvaziado alimentava sua marcha. E quando a primavera de 72 a.C. chegou, Roma finalmente entendeu que não se tratava de uma revolta passageira. Era guerra.
Os cônsules Gélio e Lentulus Clodiano foram enviados com legiões para barrar o avanço. Mais uma vez, Espartaco os esperava. Na região de Gárgano, onde o solo é tão árido quanto a determinação daqueles homens, os rebeldes venceram novamente. Mas a vitória teve seu preço. Enomal, um dos gladiadores que havia iniciado a revolta ao lado de Espartaco, caiu em combate. A cada passo adiante, Roma aprendia, e se preparava para retaliar com tudo o que tinha. O Senado, finalmente despertado do sono da arrogância, compreendeu que não bastavam meias medidas. Era hora de convocar os generais mais temidos do Império. Luculo, o procônsul que havia esmagado rebeliões na Trácia, terra natal de Espartaco, foi chamado de volta com suas legiões. Pompeu, o jovem estrategista que havia acabado de sufocar a revolta de Sertório na Espanha, recebeu ordens de marchar para a Itália. Mas o nome que mais pesou sobre o destino daqueles homens foi o de Crasso. Marcus Licinius Crasso não era apenas o homem mais rico de Roma, era um símbolo do que Espartaco e seus seguidores mais odiavam, a elite que engordava enquanto o povo sangrava, e foi justamente ele quem o Senado escolheu para liderar a guerra final. 8 legiões, 40.000 soldados treinados, uma máquina de guerra projetada para esmagar. Até Plutarco, ao escrever a biografia de Crasso, dedica mais páginas a Espartaco do que qualquer outro historiador antigo, como se o próprio destino dos dois homens estivesse entrelaçado por uma ironia cruel. Quando Crasso desceu sobre a Itália meridional, Espartaco soube que o cerco se fechava. Pompeu e Luculo avançavam por trás com mais legiões. Pela primeira vez, os números estavam quase equilibrados. Mas a história não é feita apenas de números, é feita de homens. E Espartaco, o trácio que havia desafiado um império, agora olhava para o mar. A Sicília, terra de revoltas escravo-passadas, brilhava no horizonte como uma última esperança. Os piratas cilícios, senhores das águas entre a Itália e a ilha, foram sua aposta final. Um acordo foi fechado. Eles transportariam seus homens através do Estreito de Messina. Lá, entre as cinzas das rebeliões de outrora, Espartaco reacenderia a chama. Ou morreria tentando. A guerra que Espartaco havia inflamado com sua própria chama atraíra dezenas de milhares de almas desesperadas para seu estandarte. Mas os cilícios, esses lobos do mar que juraram lealdade por moedas de prata, traíram a palavra dada. Quando Trácio e seus homens, agora uma sombra do exército que um dia tremeu a Itália, se viram abandonados na ponta da bota italiana, o cerco se fechou. Crasso avançava do norte, Pompeu do norte da península e Lúculo, o vencedor de Mitrídates, retornava do oriente com suas legiões sedentas por sangue. Não havia escapatória. Não havia Sicília. Só restava o aço. Espartaco escolheu o momento. Se fosse para cair, que fosse antes que Pompeu ou Lúculo chegassem para roubar de Crasso a glória do golpe final. O rio Silário, hoje Sele, que serpeia pelas terras ao sul de Nápoles, entre as colinas de Batipaglia e a costa amaldiçoada, seria o palco do último ato. Não há data gravada em mármore, só o peso de 71 a.C., quase 3 anos depois que um punhado de gladiadores arrancou as correntes em Capua. Os cronistas romanos, sempre pródigos em inflar os números dos inimigos, juram que Espartaco ainda comandava mais de 50.000 homens. Mas a verdade, escavada por mãos modernas entre os fragmentos do passado, fala de 20, talvez 30.000 almas exaustas, espremidas entre as legiões e o mar. E então veio a muralha. Recentes descobertas, ossos da terra calabresa revelados apenas no verão de 2024, desenterraram os restos de uma fortificação de 2,5 km, erguida às pressas pela mão de Crasso. Uma armadilha de madeira e pedra, um laço apertado em torno do pescoço dos rebeldes. Sem saída, sem trégua, restava-lhes apenas uma escolha: morrer de joelhos ou de pé com a espada na mão. Escolheram a segunda. E embora tenham arrastado 1.000 romanos consigo para o abismo, talvez pelo desespero de Crasso, que ávido por glória, atacou antes que Pompeu pudesse chegar, o resultado nunca esteve em dúvida. O rio Silário bebeu sangue aquele dia. Espartaco, o gladiador que desafiou um império, caiu como viveu, de frente. Apião, com sua pena afiada, descreve o momento em que uma lança rompeu sua coxa, derrubando sobre um joelho. Mesmo assim, ergueu o escudo, cortou o ar com a espada até que o círculo de aço inimigo se fechou sobre ele. Seus homens caíram aos montes, tantos que nem os corvos conseguiriam contar, enquanto as legiões perderam apenas 1.000. Mas o corpo do Trácio nunca foi encontrado. Floro, esse romano que desdenhava os bárbaros, concede-lhe uma morte digna. Não como um escravo, mas como um general, espada em punho na linha de frente. E Plutarco, esse tecelão de lendas, borda a cena com fios de ouro. Espartaco, no auge da batalha, degola seu próprio cavalo.
Se vencermos, terei 1000 corcéis romanos para escolher. Se perdemos, não precisarei de nenhum. Depois avança contra Crasso ceifando centuriões, até que seus próprios homens, vendo a derrota inevitável, o abandonam. Sozinho, ferido, ele continua. Até que as lâminas romanas o encontram. Mas Plutarco escreveu isso 200 anos depois. Quem viu? Quem ouviu o último suspiro do Trácio entre os gritos e o metal? Sua narrativa, tão vívida, cheira mais a épico do que a história. Talvez tenha bebido de fontes perdidas. Talvez tenha inventado. Não importa. O que importa é que Espartaco desapareceu na poeira da batalha, engolido pela terra que tanto fez tremer. A guerra acabou. Ou quase. Pompeu, que não levantou um dedo para ajudar Crasso no Cilário, agora surgia como um abutre, esmagando os últimos focos de resistência. E como todo político romano, escreveu a Roma reclamando a vitória para si. Mas Crasso, frio e calculista, reservou para si o epílogo mais cruel. 6.000 prisioneiros. 6.000 cruzes. Uma estrada de madeiros e carne estendida por 200 quilômetros, desde Capua até os portões de Roma, ao longo da Via Ápia. Cada estaca um aviso. Cada corpo pendurado, uma lição gravada a ferro e sangue. Isto é o que acontece quando escravos esquecem seu lugar. A crucifixão não era nova, os romanos a aperfeiçoaram como arte do terror. Mas nunca antes a mensagem fora tão clara. Os escravos que passavam pela estrada, os mercadores que desviavam o olhar, as crianças que ouviam os corvos sobrevoando os corpos em decomposição. Todos sabiam. A rebelião tinha um preço. E esse preço era a própria humanidade, pregada em madeira até que a última gota de vida se esvaísse. Mas algo mudou depois do Cilário. Os senhores que antes tratavam seus escravos como bestas de carga, agora olhavam para eles com um medo disfarçado de prudência. As condições melhoraram não por bondade mas por cálculo. O espectro de uma quarta guerra servil pairava sobre as vilas. E quando Augusto, décadas depois, fechou as portas da expansão romana, o fluxo de cativos secou. Sem novas guerras, sem novos escravos baratos, os que já existiam passaram a valer mais. Vivos, Espartaco não venceu. Mas seu fantasma assombrou Roma por gerações. Porque uma ideia, uma vez solta, não pode ser crucificada. E enquanto houver correntes, haverá mãos dispostas a quebrá-las. A derrota de Espartaco não foi o fim, foi o começo de uma nova era para os homens que o esmagaram. Crasso, o mais rico de Roma, viu na revolta dos escravos não uma ameaça, mas uma escada. Com seu ouro, armou legiões em semanas, marchou para o sul e transformou a carnificina em capital político. O sangue dos crucificados regou sua ascensão. Depois da vitória, ele emergiu como salvador da República, o homem que havia protegido as vilas dos patrícios e os sonhos de grandeza de Roma. Pompeu, seu rival, teve que se contentar com as migalhas da glória, e partiu para o Oriente, onde esmagaria reinos e reescreveria mapas, mas nunca apagaria a sombra de Crasso sobre o Fórum. Anos depois, os dois se uniram a um terceiro nome, Júlio César. Juntos formaram o primeiro triunvirato. Uma aliança que não era governo, mas um golpe lento, uma partilha de poder disfarçada de legalidade. E tudo isso, em última instância, nasceu do medo que Espartaco havia plantado. Porque a história não se repete, mas ecoa. Roma nunca mais veria uma rebelião de escravos daquele porte, mas o mundo não esqueceu. Séculos depois, no Egito do século XIII, os mamelucos, escravos soldados treinados para servir, viraram senhores. Tomaram o poder das mãos de seus amós árabes e fundaram um império que duraria séculos. No Caribe, entre os canaviais e as plantações, o grito por liberdade ressoou em revoltas que queimaram fazendas e afundaram navios negreiros. E no Haiti, no final do século XVIII, Toussaint Louverture, um homem que se via como herdeiro de Espartaco, liderou a única revolução de escravos vitoriosa da história, arrancando das mãos dos franceses não apenas a liberdade, mas um país. Até na Europa do século XX, o nome do gladiador ainda queimava. Quando Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht ergueram a bandeira vermelha em Berlim, em 1919, chamaram seu movimento de Revolução Espartaquista. Não por acaso, eles sabiam que a luta contra a opressão não tinha data de validade. Espartaco era deles tanto quanto havia sido dos escravos da Capua. E hoje? Seu nome é lenda. Basta pronunciá-lo e as imagens surgem. Kirk Douglas ergue a espada em Spartacus, o filme de Kubrick que transformou a derrota em épico. Bertolt Brecht escreve peças onde os oprimidos se levantam. Arthur Koestler, antes de denunciar os totalitarismos do século XX em Darkness at Noon, mergulha na revolta dos gladiadores como um ensaio sobre a resistência. Até as séries de TV, menos ambiciosas, insistem em recontar a história, porque o mito não morre.
Mas aqui está o paradoxo: sabemos tudo e nada sobre ele. Os historiadores romanos, Plutarco, Apião, Floro, deixaram apenas fragmentos, migalhas de um homem que abalou um império. Traciano, soldado, traído, escravo, gladiador. 2 anos de guerra, de uma fuga em Capua a um exército que quase tomou Roma. E depois o nada. Nenhum discurso gravado, nenhuma carta, nenhum retrato que não seja o traçado pela imaginação de quem veio depois. Restam apenas os feitos, um punhado de homens quebrando correntes, marchando sobre cidades, forçando legiões a recuar. Por 2 anos e meio, eles provaram que até os mais despojados podem fazer tremer os donos do mundo. Eis a verdade inconveniente: Espartaco não precisava de estátuas. Sua vitória não estava em vencer, mas em mostrar que a vitória era possível. Cada revolta que veio depois, cada bandeira hasteada contra a opressão, cada grito de liberdade ou morte, carrega um pouco daquele incêndio que começou em uma escola de gladiadores. Roma o crucificou. A história o imortalizou. Até mesmo os cronistas romanos, aqueles que registravam as glórias de Roma com tinta e preconceito, não puderam esconder um lampejo de admiração por sua coragem. Mas o destino já estava escrito. Em 71 a.C., a rebelião foi esmagada com a mesma brutalidade com que Roma esmagava qualquer sombra de desafio. 6.000 crucificados ao longo da Via Ápia não eram um aviso, era uma confissão de medo. O império não matava apenas homens, tentava apagar a ideia de que homens como Espartaco poderiam existir. Eis o paradoxo que o torna eterno. Sabemos tão pouco sobre ele que sua lenda se alimenta justamente desse vazio. Não há biografias detalhadas, nem discursos gravados em mármore. O que resta é o esboço de um homem que, nascido na escuridão, ousou acender uma tocha contra o império mais poderoso de sua época. Por um breve instante, fez tremer os alicerces do mundo. Depois, morreu como viveu, de peça, nunca de joelhos. Mas será que Espartaco foi mesmo esse gigante que a história pintou? Um estrategista brilhante, um líder de massas, ou apenas um rebelde cujo mito foi inflado por séculos de românticos e mais tarde, pelas lâminas de Hollywood? A verdade, como sempre, está em algum lugar entre o sangue derramado nos campos da Lucânia e as luzes dos estúdios de cinema. O que não se pode negar é isto: enquanto Roma apodreceu sob o peso de seus próprios excessos, o nome de Espartaco nunca apodreceu. Porque algumas histórias não precisam de provas, basta que continuem sendo contadas. E você, quando ouve esse nome, o que vê? Um herói trágico, um sonhador ingênuo, ou o primeiro clarão de uma chama que nunca se apagou? A resposta diz mais sobre nós do que sobre ele.